Eu costumo falar muito que clubes brasileiros, muitas vezes, contratam e levam atestado médico como na brincadeira. É tipo assim, já tá certo, só falta atestado médico. Quantas vezes você já escutou isso? Então, me leva a crer que esse atestado médico também não são mil maravilhas. Porque, pô, já tá acertado já, só falta fazer o exame médico. Gente, o Paulinho, desde que ele chegou, ele não consegue jogar nesse Palmeiras. A versão que passaram pro torcedor foi, ele em 4 meses vai estar zerado, vai chegar, vamos recuperar o Paulinho. Em 4 meses ele não estava zerado. Ele voltou sempre entrando no segundo tempo, porque não aguenta jogar um jogo inteiro. E agora já vai ficar fora até o fim do ano. Eu vou até ler aqui, qual é a lesão, que o Paulinho confirmou através das suas redes sociais. Você lembra que eu falei no dia que o médico me mandou uma mensagem, falou no mínimo 4 meses? Lembra disso? A gente falou no Canelado isso aí. Ele falou, o médico na hora falou, esse tipo de lesão, no mínimo 4 meses. falou aqui. Foi Olha isso. No mínimo 4, quer dizer, vai por... Agora, é a mesma lesão ou é uma nova? Não, é a mesma. Porque tá aqui, nesse sábado, que a nova cirurgia na canela direita vai tirá-lo do resto da temporada com a camisa do E Palmeiras. ele postou, né? Você viu que ele falou muita dor, que agora vai cuidar da saúde, que na temporada 2025 esquece. Eu vi ontem uma postagem do Palmeiras. Ele botou assim, eu vou até ler aqui, o Vamp, ele botou, hora de me cuidar. Dá pra botar a postagem, PH? Se der, vamos puxar aí pra colocar, que ele colocou, hora de me cuidar. Depois de muito tempo jogando no sacrifício e convivendo com muitas dores, chegou o momento que eu sabia que uma hora viria. Vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados pelo resto da temporada. Não foi uma decisão fácil. Fui no meu limite, disse o Paulinho. Agora, é aquele negócio, Flávio. É muitos vão questionar a contratação, né? Tem que ser questionada, porque será que esse cara foi contratado num bom estado de saúde? Porém, tá aí a postagem do Paulinho, Tá aí. E ele ainda complementa. Quem me conhece sabe o quanto eu amo estar em campo, competindo, superando limites e dando o meu máximo. Mas meu corpo pediu atenção. E agora preciso me cuidar da forma certa. Vou focar 100% na recuperação, com cabeça no lugar e fé de que vou voltar mais forte. O caminho vai ser longo, mas necessário. Pro palmeirense, essa notícia é péssima. Para os rivais, essa notícia é maravilhosa. Pô, o Palmeiras não vai ter o seu principal jogador, porque, de verdade, Paulinho tem tudo para ser o principal jogador desse Palmeiras sem o Vitor Roque emplacar. Tem tudo. Então é o seguinte, Chico, vamos lá, Flávio, vamos fazer os cálculos aqui. Não, mas antes deixa eu só te passar um negócio, que isso eu queria falar. Porque eu acho que a gente vai questionar a contratação e tem que questionar. Só que no caso do Paulinho tem uma coisa específica, Vamp. A gente falou outro dia aqui, ele já praticamente pagou a contratação dele. Porque quando ele faz o gol de empate contra o Inter Miami, $1 milhão vale o empate no Mundial. Então já são aí 6 milhões de reais. Quando ele faz o gol da classificação do Palmeiras contra o Botafogo, ali valeu quanto, Bruno? Deu total de 73 milhões. Então, os dois gols dele... Não, acho que deu 80 milhões. 80, né? Por aí, vai. Os 2 gols dele custaram 75 milhões para os cofres do Palmeiras. E o Palmeiras pagou nele 90 milhões. Isso é... Não, é porque eu digo... É pra maquiar, porque... Não é pra maquiar, Vamp. Uma merda. Ele custou isso e ele já deu muito dinheiro. Vamos supor... Você acha uma bosta, então, a contratação? O Paulinho joga muito. A contratação em si foi ruim. Pode ser que daqui a 4 meses, 6 meses, jogue tudo. Mas uma coisa... Você vai ao mercado, eu sou presidente do Vampeta Esporte Clube, Tico Esporte Clube, Flávio Esporte Clube. Você vai ao mercado e compra um jogador de 20 milhões com lesão de cruzado? Uma lesão de cruzado. Não. Você vai e compra? Não. Você compra? É uma lesão de cruzado que o Paulo não tem. É pelo tempo, né? O que ele tem aqui... Não. A lesão de cruzado que eu tô falando é o tempo dessa lesão do... Não. Mas aí você tem que... Não. Mas quanto tempo você precisa saber se essa lesão compromete tanto o restante da carreira dele quanto uma lesão de cruzado. O Pedro ficou quanto tempo parado? 7 meses. O Paulinho já vai dar quanto tempo? Aqui, tem a lesão já vai dar quase 1 ano, né, Bruno? Tem a lesão aqui. Tem a lesão. Quando chega... Não, 4 meses. eu não tô falando que é a mesma lesão, Paulo. Eu falo assim, você ir comprar um jogador por 20 milhões de euros... Sabendo que tá machucado.
Com a lesão de cruzado, que vai ficar 8 meses. Então você achou ruim a contratação? O Paulinho não é ruim. A contratação, o negócio foi mal feito. Muito mal feito. Ele não jogou o Paulista. Não jogou o Paulista inteiro. Se quando ele chegou, o Palmeiras Se você pegar agora esses meses aí, é 4, né, que falou? Você falou aí? Pelo menos 4. Pelo menos 4. Com quantos já tem que o Paulinho já? Vai dar uns 8, 9 meses. Uma lesão de cruzado. Aí o Paulinho, assim, o Palmeiras, ele sabia da contusão. Acho que eles acreditaram que ele ficaria fora. O Paulista, um pouquinho do Brasileiro, vai voltar. Mas, pelo jeito, a cirurgia não foi tão bem sucedida ou deu algum problema. O que ele teve foi uma fratura por fadiga da tíbia. Estou lendo aqui a informação. Eu tô falando... Ele teve uma fratura por fadiga da tíbia. Eu botei Qual é o procedimento? Não sou eu, tá? Não sou médico. Você coloca uma placa, ok? E essa foi o que o Atlético fez. Nesse processo de recuperação da placa colocada para curar a fratura por fadiga na tíbia, nesse processo, levaria o tempo que o Palmeiras calculava para jogar esse primeiro tempo. Só que deu problema na primeira cirurgia. Então, o que é que eles vão ter que fazer agora? Eles vão ter que retirar a placa, aí vão ver como está o local, se é a mesma coisa, ou se piorou, como é que está aquilo, e vão ter que fazer tudo outra vez, começa do zero. E dá equivalente a quase uma lesão de cruzado. Ao tempo, sim. Poderia, por exemplo, se o Paulinho se cura logo no tratamento desses primeiros 4 meses... Não funcionou. Então seria uma lesão de 4 meses legal. Mas ele voltou e sentiu, então vai mais 4 meses. É tipo uma lesão, o tempo de uma lesão. Uma fratura. Ele teve uma fratura e agora não funcionou. Quer dizer, eu não estou falando que o Paulinho é ruim, eu estou falando que ninguém vai ao mercado comprar um jogador lesionado por 20 milhões de euros. Concordo. Eu concordo. Você tem culhão para falar. E contusão é sempre arriscado. Os times brasileiros, os dois aí que vivem financeiramente muito bem... Flamengo e Palmeiras. Qual é a transação mais cara da história do Flamengo? Do Flamengo foi o Alcaraz. E ninguém questiona porque o Flamengo conseguiu vendê-lo. Jogou de volta. De volta. Mas como é que você vai ao mercado e compra um jogador de 20 milhões de euros? Que nem a gente agora está batendo no Vitor Roque, 25 milhões de euros. Você vai ao mercado e compra um jogador de 20 milhões de euros para não jogar no Flamengo? Que não jogou. Deu sorte de vender de volta, não podia ter perdido dinheiro. Concordo que é 20 milhões de euros, mas no Flamengo tem erro parecido, tá? Não. O tal do Alan veio pro Flamengo para ficar indo e voltando. Veio lesionado. Paulinho. De La Cruz não sai do departamento médico. O Paulinho, a gente tem até a contratação. Todo mundo maqueia. Aí quer maquiar o seguinte, foi pro Mundial de Clubes, levantou 80 milhões. Como é que você vai saber que ele levantou 80 milhões? Eu lá sou homem de maquiar alguma coisa? Não. Eu tô dando uma opinião porque ele deu dinheiro. Mas foi por acaso. Já se pagou. Mas ele contratações erradas. Se o Alcaraz... Quando o Alcaraz, o Flamengo deu sorte de recuperar. Mas vai pagar o salário. Para repor. O Paulinho não foi comprado para fazer esses dois. Ninguém sabia se ele ia fazer. Mas o Paulinho vai pagar o salário todo mês, né? Não, foi pagou um valor, mas vai pagar o salário todo mês. O Paulinho foi errado. Mas falar Cifute é no Corinthians, né? Eu não sei como falar no Palmeiras e no Flamengo. Erros. Você não vai no mercado comprar um jogador de 20 milhões de euros para não botar para jogar, pô. Foi errado. Hoje mais convicto. Eu acho que a minha presença aqui, ela te deixa mais convicto. Lógico, quando você tá longe, a gente fala aqui, até você deixar a gente falar de... E o do Flamengo tem uma coisa, né? No Palmeiras, o risco foi contratar um jogador machucado. E mandou 2 inteiros, que sempre tem risco. O cara tá em recuperação. Pode dar errado. Deu errado. Isso é um risco. Ele arriscou e não se deu bem, apesar do cara ter feito gol. No Flamengo, acho que tem um outro risco que eles assumiram quando eles contrataram o Alcaraz, que foi fazer uma contratação dessa em final de mandato. Porque aí trocou o presidente, ganhou posição, mas mesmo se ganhar a situação, é outro presidente. Quando chegou o técnico era outro, era o Tite. Vamos supor que o Tite tivesse ficado até o fim do ano. Trocou o presidente normalmente, quando ganha a oposição, ele troca o técnico mesmo. Aí vem o outro técnico, não gosto desse cara. O que aconteceu? O Felipe não viu o Alcaraz. Você vai ao mercado, você pega um jogador de 20 milhões de euros, 25 milhões de euros, não é pra botar no banco, não. Não. Você não falando. Agora, tem coisa assim, por exemplo, outro dia o Jonathan Cafu entrou com processo contra o Corinthians. Por falta de pagamento de alguma coisa lá, acho que fundo de garantia, alguma coisa assim. Aí a pergunta, por que o Corinthians contratou o Jonathan Cafu? Que fez uns 5 jogos pelo clube. Mas por quê? Por quê? O Jonathan Cafu é jogador com nível para jogar no Corinthians? Não. Todo mundo sabia disso. Quando ele foi contratado, te falou, eu não sei quanto ele custou, não sei. E ele está no direito dele, tem que entrar com a ação e tomara que ganhe. Agora, por que fazem certas contratações? Por que o Palmeiras tinha que arriscar tanto num jogador machucado como o Paulinho? Eu acho, também gosto que muito nem do Paulinho. É Jonathan Cafu a discussão. Eu acho que é isso, é jogador... bichado, como a gente fala na linguagem do futebol. Eu não sei se é o caso, porque tudo indica que o Paulinho vai se recuperar. Mas por que você arrisca tanto por um determinado jogador dessa maneira?
É complicado, é uma coisa muito séria, porque... Você abriu o programa... Espera ele recuperar. Você abriu o programa aqui falando que o Boto estava indo atrás de um jogador... Mike Johnston. Quantos jogos e quantos gols? Então, vamos lá, eu costumo falar da minha mãe, né? A minha mãe é mais conhecida no futebol brasileiro do que o Mike Johnston. Claro. Eu falo dela constantemente aqui, Bruno. É conhecida. Olha que chegou aqui pra mim. Ninguém sabe quem é Mike Johnston. Não. Olha que chegou pra mim aqui o Flávio, lá, nosso amigo lá do Operário. Mas ninguém perguntou nada pro Flávio também. Disse que seu cachorro não pode ver você lá, o cachorro. É o cachorro dele, o cachorro dele. Fica vendo. O cachorro dele é insuportável, fica mordendo o Aí, pé. Flávio, fica vendo nós, olha lá, com o cachorro. Que louco. Coitado do cachorro também. Fica mordendo o pé. Você entra na casa Olha lá do o cachorro, olha lá. fica mordendo o pé. Fica Olha lá. assistindo nós. Aí ele fala que o cachorro me chama de Dindo. E aí fica mordendo o Seu meu afilhado, olha lá, viu? Que loucura. Agora vem cá, você falou aí, você abriu o programa falando o quê? Que o Boto tá louco, não sei. Como é que você vai ao mercado, compra um jogador de 20 milhões de euros e não bota pra jogar? É 20 milhões de euros? O Alcaraz. Alcaraz. Não, mas esse Então, o jogador é o Flamengo, o todo-poderoso Flamengo. Gente, mas vocês estão o Alcaraz é o jogador mais caro da história do Flamengo. Vocês estão confundindo as coisas. Uma coisa é você contratar o jogador e ele não render, ele não jogar. A outra coisa é você contratar o jogador machucado. Que foi o caso do De La Cruz. É isso, De La Cruz, De La Cruz Alan, Paulinho. Alan do Flamengo. Paulinho. E agora Aí, Paulinho aí, no é tal Flamengo. história. Aí é tal história. O Alan tava 3 Mas aí meses é sem tal jogar história. quando chegou. Porra, não Por jogava que mais. esse jogador tem que vir? Porque tem que ser esse. Bom, o que eu Flávio, falo... você pega um John Arias, é mais barato do que um Alcaraz indo pro Flamengo. Muito mais, pô. O John Arias foi contratado por $600 mil. O John Arias é a melhor contratação da história Eu do falo, futebol. eu Fluminense falo dele do Marco Leonardo aqui um tempão. O Fluminense Era jogou. barato pra tirar. O Fluminense jogou contra o Arias na Libertadores. Santa Fé da Santa Colômbia Fé. e o Fluminense. E tem 3 no elenco do Fluminense que o Fluminense enfrentou também, que vieram do futebol peruano. 2 do Aliança Lima e do Sporting Cristal que enfrentaram o Fluminense, que são o Freitas, o Inácio e o Serna. Também o Fluminense enfrentou na Libertadores os times peruanos e trouxe os 3 jogadores. Mas, Bruninho, você chamou atenção para uma coisa que eu acho que a gente tem que trazer. Vocês acham, vamos lá, o dono do Atlético Mineiro, né? Que o principal é o Menin, é a família do Menin e a do BMG, né? Isso. Vocês acham, olha a quantidade de dinheiro que eles têm. Vocês acham que eles são burros? Não. Não. De burro, ele não deve ter nada. Aí, pronto, pô, Flamengo, o maior rival do Atlético Mineiro depois do Cruzeiro é o Flamengo. Eles odeiam o Flamengo, o torcedor atleticano. Ah, eu vou vender o Alan pro Flamengo porque eu quero ajudar o Flamengo. Pô, Flamengo, um time que eu... Cara, é lógico que não. Eles passaram uma bomba pro Flamengo. Toma o Alan não joga mais, quer contratar, contrata. A desgraça do Sampaoli, até pra isso ele serviu. Ele fez o que fez pra levar o Alan pro Flamengo. A gente tá voltando aqui pra Rádio Jovem Pan, de volta à rádio, agora em todas as plataformas, falando ainda sobre essas contratações de jogadores lesionados. O Atlético Mineiro vendeu o Alan pro Flamengo. E o Flamengo disputa títulos com o Atlético. Assim como o Palmeiras. O Atlético Mineiro, ô Paulinho, você joga tão bem no Galo, vai embora. É óbvio que o Atlético Mineiro sabia o que ele estava fazendo. Eu vou dar um exemplo. Eu duvido, eu aposto aqui, o que o Vampeta quiser, que o Atlético Mineiro não aceitaria proposta nenhuma de Flamengo e Palmeiras pelo Hulk. Não. Eu duvido. Por quê? Porque joga, porque entrega. Os caras foram malandro. Vocês estão querendo? Leva. E aí... é falta de planejamento dos Aquela clubes, né? contratação que você vê e dá risada depois? É isso. Você fala, toma, bobão. Leva. Vai. O Paulinho, ainda que o Vamp falou, tá querendo maquiar. Não. Mas ele fez 2 gols que renderam aos cofres 75 Isso foi milhões sorte, de reais. né? Porque você não vai fazer essa previsão. Tá bom, mas o Alan não fez nada. Não Tô sei, falando mas que o você Alan vai não fazer. foi nada. Mas é previsão. Isso deu sorte, porque você não fez essa. Eu vou trazer o Paulinho, ele vai fazer os 2 gols e vai me recuperar o dinheiro. Foi sorte. Você sabe que o médico do Atlético Mineiro é o médico da seleção, né? Rodrigo Lasmar. O Lasmar. Que é até família Asmar, né? Também deve ser um cara inteligente. Não tem nada de bobo, Eu sou claro. muito Experiente sábio. pra caramba. Não é de bobo, meteu a parada, vai, né? Mas é isso que eu falo, ô Bruno, e também ouvi de todo mundo. Cara, os clubes brasileiros, pelo jeito, não levam a sério esse negócio. Vamos examinar se o jogador tá bem fisicamente? Não. Faz um exame médico aqui, vai, espirra aí. Vai, sopra aí. Vai, corre no misteirinho aí, sem oxigênio. É isso, é um migué. Ou será que o médico falou, olha, tem risco que os caras mesmo assim quiseram?
O médico não é bobo. O médico do Palmeiras, eu não sei hoje quem é o médico do Palmeiras, mas obviamente é uma pessoa credenciada. Só que ele não pode definir, ele só pode fazer o relatório dele. Falar, ó, tem isso aqui. Ah, não, eu quero mesmo assim. Tá bom, então leva. Uma recuperação é sempre arriscada. Igual o caso do Pedro mesmo, que teve polêmica semana passada. Hoje eu não contrataria o Pedro. Eu acho o Pedro um ótimo centroavante. Mas hoje ele tá jogando, ele tá clinicamente recuperado. Ele fez a cirurgia e recuperou, tá jogando. Ele não tá jogando bem, ele ainda tá em recuperação física também. Então, a informação do Mauro é que eram 15 milhões de euros, o Flamengo poderia vender se aparecesse alguma coisa. Hoje eu não daria 15 milhões de euros no Pedro, porque eu não sei o que vai acontecer. Não dá para saber. Aí você aposta, não, eu vou dar esse dinheiro agora porque se ele recuperar e tiver em alta, eles não vão aceitar. Agora eles aceitariam, mas você está assumindo um risco. Uma lesão de cruzado, e o Vampeta já teve uma lesão de cruzado, não dá para saber se o cara vai voltar do mesmo jeito. O Musiala hoje vale menos que valia 24 horas. Não dá para comprar o Musiala agora. Vamos supor que o Manchester City, o Paris Saint-Germain, queira o Musiala. Aí vai aproveitar que o cara tá machucado e o Bayern vai aceitar. É risco. É um risco enorme. O Musiala é um garoto talentoso, mas ele tá com a perna quebrada. É um risco, assim, você tá assumindo um risco muito grande. O Paulinho, tá, ok, a recuperação é de 4 meses, ele não joga o Paulista, tudo bem, e depois a gente vai contar com ele. Mas enquanto está recuperando, pode dar errado, como deu errado. Na maioria das recuperações não dão errado, mas essa deu. E agora o cara, o primeiro ano já foi. Aí tomara pro Palmeiras que nos próximos anos ele joga, ele tem um contrato longo, mas ele é dúvida, hoje não dá para saber. Como o Pedro é dúvida, o Neymar é dúvida. O Neymar, depois da lesão de cruzado, ele é uma dúvida. Ele não dá para saber. Até agora, depois da lesão, ele não conseguiu jogar com frequência. Então, assim, quando você pega alguém depois de uma lesão, você está assumindo um risco, você está assumindo uma dúvida. Então, isso aí, você sabe que eu sou bem pão duro, né? Eu não faço aposta aqui, não faço nada. Eu seria bem conservador em investimento. Não, quando tiver bem, a gente contrata. Quando não tiver, deixa quieto, deixa recuperar.